A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E hoje nós trazemos mais um vídeo intitulado Comentando os Comentários. Só que não sou eu quem vai comentar esses comentários, é a irmã Valéria. A irmã Valéria, há algum tempo atrás, teve um vídeo com o testemunho dela publicado aqui no nosso canal. E houve alguns comentários onde a irmã Valéria percebeu que ela não foi muito bem compreendida. Então, a irmã Valéria hoje vai ter a oportunidade de responder a esses comentários, ok? Então, você vai assistir a esse vídeo da irmã Valéria comentando os comentários do vídeo do testemunho dela. E para você que não sabe de que vídeo nós estamos falando, nós vamos deixar o link do vídeo do testemunho da irmã Valéria aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, para você assistir, tá bem? Então, fiquem com o vídeo da irmã Valéria, respondendo, comentando os comentários do vídeo dela, e que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém? A pergunta dessa irmã é bem interessante. Ela pergunta o seguinte: por que é tão difícil largar aquilo que a gente já sabe que não é para nós? Por que é tão difícil? Porque a gente espiritualiza. Porque a gente coloca muito sentimento, muita emoção. Então, por isso que é difícil. E muitas das vezes também há uma ligação espiritual, né? Então, há uma luta espiritual para poder se desprender dessas amarras. Por isso que se torna difícil. Eu tenho uma amiga, quando eu conheci ela era casada. Ela nasceu e se criou dentro de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Desde bebê, filhos de pais evangélicos. Foi apresentada, batizada, criada dentro da igreja. Casou com um rapaz que não era da igreja. Um rapaz, entre aspas, né, do mundo. E, com o passar do tempo, ela começou a colher as consequências daquela escolha. Um homem sem princípios, sem respeito. Ela já tinha descoberto inúmeras traições. Um homem que aos finais de semana sumia, chegava em casa com o pescoço marcado. Um homem que não ajudava nas contas, ela que pagava aluguel, conta de luz, conta de água, ela arcava com tudo. Quando foi um dia, ela descobriu uma amante. Então ela foi procurar essa amante para falar para ela: amada, ele é casado, né? Se for possível, eu até lhe ajudo em oração, você encontrar uma pessoa para você, solteiro. E sabe o que foi que a amante falou? Eu quero é ele, não você. E nesse dia ela descobre que a amante estava grávida. E a minha amiga não tinha filhos. E o sonho dela era ser mãe. Infelizmente, ela viu o sonho dela sendo realizado em uma outra mulher lá da rua. Mas isso não foi motivo para largar o marido dela. Ela continuou com ele. E ele arrumou as coisas e saiu de casa. E ficava nesse vai e vem. Ele ia, passava um tempo, voltava, ficava 3 meses, depois voltava de novo para a casa da outra. E ela orando, jejuando, se consagrando, buscando pela restauração do casamento dela, porque ela era casada, porque ela não iria se separar, ela não ia perder para a Penina. E sabe o que isso resultou? Ele foi embora e não voltou. Até que um dia ela
abriu mão, entrou com pedido de divórcio, abriu mão, e a amante já tinha engravidado de novo, e ele lá com ela. Ela se divorciou. Com alguns meses que ela se divorciou, ela conheceu um rapaz com quem ela está até hoje. E hoje ela é mãe. O Senhor abriu a madre dela, realizou o sonho dela. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que muitas pessoas vão me interpretar mal, mas às vezes a gente não deixa ir. E o novo de Deus não acontece, porque a gente se prende a detalhes e esquece que Deus, ele é um Deus de recomeços. Um Deus que perdoa as nossas falhas, que perdoa, às vezes, somos muito apressados. E é por isso que se torna difícil você sair daquilo que você sabe que não é para você, porque a gente espiritualiza. E não está errado em orar, não, porque é em oração que Deus responde o sim e o não. Às vezes Deus está até querendo tirar, mas a religiosidade, às vezes, impede que o novo aconteça na sua vida. Boa noite, irmã Ângela, paz do Senhor. Eis-me aqui, como eu havia pedido para você antes, né? Para poder responder e esclarecer algumas dúvidas a respeito do meu testemunho lá da lei da semeadura, da colheita. Eu vou mostrar aqui, como você havia me dado uma dica, né, de responder os comentários. E aí eu fiz o print aqui de alguns, vou mandar aqui e vou explicar aqui, esclarecer as dúvidas. Esse comentário aqui, eu achei ele maravilhoso e necessário. Diz assim: mas as irmãs da restauração vão dizer que a culpa foi sua, porque você não orou o suficiente para Deus converter ele. E que a mulher sábia edifica o lar e blá, 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 blá. Você sabe que é assim, né? O homem pode ser um prostituto inconversível, mas o pau só desce em cima da mulher. Infelizmente, tem mulheres que estão aprisionadas a isso. A irmã Ângela postou um vídeo onde fala sobre isso. Mulheres que estão há muitos anos esperando pela restauração do casamento, esperando o cônjuge voltar, sendo que muitos deles já estão em um outro relacionamento, já casaram, oficializaram essa união com outra pessoa, já tem até filhos e continua orando. Por quê? Porque é como a irmã fala aqui, as irmãs da restauração não aceitam o não de Deus. Porque, na minha opinião, é um não de Deus. A gente leva tão a sério muitas vezes, casou, é para a vida toda, tem que continuar casado, isso e aquilo, e esquece que a arrogância é pecado, que a mentira é pecado, que não amar o próximo também é pecado, né? Outras coisas que a gente poderia dar uma observada, né? Aquele examine-se a si mesmo, e a gente não faz. Irmãos, casamento é até que a morte separe, sim, concordo. Quando há respeito, quando há união, quando há de ambas partes vontade de fazer com que dê certo. Se só existir de uma parte, vai ser desgastante, vai ser uma vida sofrida e uma vida onde você só perdeu. A Sarah Shiva, ela sempre fala a seguinte frase: encalhadas não são as que não casaram, encalhadas é quem casou errado.
E essa frase, ela faz todo sentido. E o que acontece para essas irmãs que oram há muitos anos por esses maridos que já se encontram em outro relacionamento, já virou a página, encerrou o ciclo, está vivendo. No coraçãozinho delas há um altar onde quem está nesse altar é o cônjuge, e elas não percebem isso. Elas não entendem dessa forma. A vida não virou para as irmãs, não é porque elas não encontraram outras pessoas para casar, não. De forma nenhuma, você pode ser feliz solteira. Quem acha que até que a morte separe não quer casar, não case. Fique solteira. Solteira, mas solteira feliz. Feliz com a vida, feliz com os irmãos, realizada, sabe, em paz. Mas muitas delas estão solteiras, infelizes, esperando uma pessoa que se foi há anos voltar, esperando uma pessoa que não quer mudança na transformação mudar. Ah, mas eu oro, eu jejuo, mas, amada, se o outro não quiser, fica muito difícil. Ah, mas Deus, ele faz, Deus, ele coloca no leito, Deus, ele vai quebrar o vaso, Deus, ele vai... Amém, se você pensa dessa forma, tá tudo certo. Eu não penso, então também respeite, assim como eu respeito a linha de pensamento das pessoas que defendem assim, respeite também as que não defendem. Mas não existe acordo. Não existe acordo. Deus vai restaurar, queira ele, queira não. Deus vai restaurar. Gente, não é assim. Eu não entendo dessa forma. E se eu for entrar nesse assunto, ele se torna um assunto longo e complexo. Então, eu vou parar por aqui. O que eu quero é que fique claro. É que restauração, ela existe, ela acontece quando estão abertos para serem transformados, mudados, lapidados, né? Acontece. Mas se você resiste, você não quer, Deus, ele respeita. Então, vamos tirar, se existe algum altar dentro dos nossos corações, vamos quebrar esses altares, vamos deixar só Deus sendo o centro de tudo, só Deus, e vamos viver bem, feliz, louvando e exaltando o nome do nosso Deus, e aquilo que for para acontecer, vai acontecer, porque aquele que escreveu os nossos dias, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Esse comentário que diz o seguinte: quantas mulheres estão colhendo os frutos do seu erro e pensam que estão sendo provadas e que têm que orar pelo resto da vida para Deus converter um homem que nunca foi nem nunca será delas. Responde o que eu havia falado antes, né? Sobre a minha amiga ter casado com um rapaz que não era da igreja. Acontece também, né, de você casar com alguém que não é da igreja, isso também não é para ser para você. Assim como você conhece alguém que saiu de um relacionamento recente, também não é para você. Assim como também você conhece uns que nem saiu do relacionamento ainda. Larga uma, ou seja, troca por você, também não é seu. Assim como também tem muitos que estão dentro da igreja, mas gosta de pornografia, trai, bebe uma cervejinha, xinga, né? Faz da vida da mulher um inferno. Esses também não é para você, né? Não é para nós. Então, é um assunto que engloba, né, vários fatores, e não apenas um. E aí o
Outro comentário diz assim: na verdade, Deus deu vários sinais a você que não era dele, mas você não viu, estava cega. Sim, estava cega, porque apesar de eu, desde criança, né, ter tido contato com a igreja, eu não era convertida. A minha conversão veio depois. E assim como eu, tem vários que estão na igreja, mas que não entende, né? Não tem maturidade espiritual para discernir. E é por isso que erra tanto e vive em ciclos viciosos. Estava cega, né? A cegueira, ela só sai, ela só cai a partir do momento que a gente começa a ter visão espiritual. Tem um outro comentário que diz assim: eu creio que às vezes Deus nos dá tantos sinais e a gente não enxerga, somos muito rebeldes quando se trata do coração. Às vezes nem é rebeldia, às vezes é falta de discernimento mesmo, de maturidade, que foi o meu caso. Não foi rebeldia porque em momento nenhum eu pensei, vou ficar porque eu quero, independente de qualquer coisa, eu vou provar. Não. Foi porque eu achava, né, se tiver ouvido o testemunho do início ao fim, vão entender que eu achava que alguns sinais eram sim para eu ficar naquele relacionamento, né? Eu já estava planejando me largar dele, viver minha vida, tocar minha vida. Eu descubro que eu tô grávida, então na minha cabeça aquilo foi um sinal para eu poder ficar com ele, porque eu não queria ser mãe solo, né? E não era, né, um sinal, porque não era uma boa pessoa, mas é isso. E aí tem outra que diz assim: mulher maluca. Fui maluca, né? Fui maluca, mas para a glória de Deus, o Senhor, ele abriu minha visão, ele me deu maturidade. Hoje eu consigo ver e entender a minha história, que eu errei sim. Peço perdão primeiramente a Deus e aquelas pessoas a quem eu magoei, né? E ao mesmo tempo eu vejo que a ex teve um grande livramento, né? Ainda bem que ela não teve bebê dele, porque eles tinham os relacionamentos do mundo, né? Eles não são os relacionamentos santos. As pessoas têm esse contato íntimo, né? Comum. Então, graças a Deus que ela não teve bebê dele, eles namoraram um tempo e ela teve foi um grande livramento, né? E as consequências e quem caiu tudo para cima de mim porque fui teimosa e fui negligente. Mas eu era imatura, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Infelizmente, muitas caem. Por mais inteligente que sejam, muitas caem. Porque essa moça, depois de mim, caiu também. Hoje eles não estão mais juntos, né? Ele vive aí a vida dele promíscuo aí, saindo com uma e outra. Ela sofrendo com um filho de colo. Então, assim, outra caiu na armadilha, né? Infelizmente. Mas eu oro para que o Senhor mude o quadro da vida dela. E é isso. Aqui, ó. Essa irmã casou ou não casou com um rapaz? Não, eu não casei. E no vídeo eu falo sobre isso. Aí ele fala assim: testemunho confuso. Irmã Ângela, entendi sobre a justiça de Deus sobre os nossos atos, mas ficou como um clickbait. Para quem não sabe, o clickbait é quando você coloca um título para chamar atenção, né? Para chamar atenção, para dar visualização, mas que às vezes o título não tem a ver com o conteúdo que vai ser mostrado. Só uma forma de chamar atenção. Eu não acho que foi um clickbait, porque a irmã colocou lá testemunho de casamento
não era prova, era colheita. E durante todo o vídeo, creio eu, né? Que ficou bem explicado, né? Então, o título tem tudo a ver com o que foi falado no testemunho, né? Contei o início, como nos conhecemos, porque faz todo sentido, né? Para poder chegar lá no final e entender por que foi semeadura, né? Por que foi colheita e não prova. Porque para a gente entender o meio e o fim, nós temos que voltar lá no início. Aí tem outra pergunta. Eu só não entendi a parte que você falou que ele fez a mesma oração que você e que não era confirmação de Deus. Então, afinal, vocês continuaram juntos ou não? Não, nós não nos casamos, nós não continuamos juntos. Eu vou reforçar essa parte que foi falado lá no testemunho, que talvez não ficou tão explicado, né? Nós estávamos separados há quase 4 anos. Eu orava pela restauração do meu relacionamento. Por que restauração do relacionamento? Porque nós não éramos casados, não existia e não existe registro civil. Então, nós morávamos juntos. Então, eu orava pela restauração do nosso relacionamento, claro que visando, né, oficializar essa união. E aí, um dia, já cansada de tudo, eu orei ao Senhor e ele depois me procurou e aí ele me falou que também tinha orado ao Senhor. Então, as nossas orações foi a mesma oração. As palavras que eu usei na minha oração, ele também usou na oração dele. E eu entendi que tinha sido uma confirmação de Deus, e aí ele me pediu para voltar e eu aceitei, certo? Para quem tem dúvida, mas que oração foi essa? Foi que a irmã falou? Eu falei a seguinte frase: Deus, toda vez que era para dar certo, não deu. Pois se não é para dar certo, que o Senhor tire de dentro de mim todo e qualquer resíduos de sentimentos que existem por ele. Porque eu tenho me esforçado e lutado para isso. Como? Eu não procurava, eu não ligava, eu não, nem diretamente, nem indiretamente, porque às vezes tem pessoas que não tá com o cônjuge, não procura o cônjuge, mas sempre tem uma ligação com alguém da família, um amigo, sempre tá procurando saber, querendo saber o que tá fazendo, onde tá, enfim, eu nunca fiz isso. Não procurava, não sabia sobre a vida dele, nada. E se alguém chegasse a mim e quisesse, eu sentisse, percebesse que queria tocar nesse assunto, eu já mudava o assunto, porque eu não queria assunto com ninguém sobre isso. Mas no secreto, eu orava por ele, né, pela restauração e pela transformação dele. Então, de uma forma inconsciente, eu conservei aquele sentimento dentro de mim. Eu achava que não, mas depois, avaliando, eu entendi que eu conservei aquele sentimento dentro de mim. Fiquei presa naquele relacionamento do passado. Então, eu entendi que quando ele me procurou e falou que ele tinha falado para Deus que se toda vez que era para dar certo, não deu. Se não era para dar certo, pois que tirasse de dentro dele o que ele sentisse por mim, porque ele já tinha se relacionado com outras pessoas, mas ele não se sentia completo, porque dentro dele existia um sentimento por mim. Então, ali eu entendi que foi uma confirmação de Deus e nós voltamos. E aí houve todo aquele caos e nós não ficamos juntos, nós não nos casamos. Para quem não entendeu, por quê? Porque quando nós voltamos, ele falou para mim
queria se esforçar, ele não era convertido, tá? Eu já era da igreja, ele não. E aí ele falou para eu ter paciência, que as coisas não seriam do dia para a noite, mas que era isso que ele queria. E eu entendi e fui. Só que aí, desde quando nós voltamos, todos os finais de semana ele bebia. Eu não via da parte dele que havia esforço. Muito pelo contrário, estava pior, porque anos atrás, aquele homem, quando eu me separei, ele não era assim. Ele estava pior. Eu não tinha acesso ao telefone dele. Aconteceu de 2 vezes ele sumir à noite, passou a noite fora bebendo, só apareceu no outro dia. Nesse período também aconteceu de ele brigar por qualquer coisa, sempre irritado. E ali eu fui percebendo que aquilo ali não era para mim. Até que um dia eu conversei com ele, tive uma conversa com ele. Na minha cabeça não estava terminado. Ele foi para casa dormir e eu entrei. E no dia seguinte ele não apareceu. E no outro dia também não. E no outro dia também não. E no outro dia também não. E eu fiquei na minha de, quer saber? Então se é para ser assim, então deixa assim. E quando eu fui ter notícias dele, ele já estava morando com uma outra pessoa. Pessoa essa que ele começou a se relacionar com ela quando estávamos separados. Estava com mais ou menos 3 meses que eles estavam se vendo. Eles pararam e ele me procurou, nós voltamos, eu não sabia disso, eu fui saber depois. E aí, quando nós nos afastamos dessa volta que a gente teve, ele voltou a ficar com essa moça e foi morar com ela, que ela morava só. E foi com ela que ele teve um outro filho, né, um segundo filho. Então, para quem não entendeu, acredito que agora ficou mais claro.